Estamos ao vivo para mais uma live aqui no Instagram. Hoje eu vou conversar com meu amigo pastor Delmo Floriano. Deixa eu dar uma limpada aqui na lente da minha tela. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade de se voltar a estudar a Bíblia da forma antiga. Pode ser, minha mãe. Pastor Delmo, seja bem-vindo. Deixa eu colocar aqui, queridão. Você está para falar comigo? A gente vai bater esse papo hoje sobre esse assunto tão importante que é o estudo da palavra. Fala, pastorzão. Apareceu, meu irmão. Tudo tranquilo? Tá me ouvindo bem? Opa, alto e bom som. Você me ouve bem? Em alto e bom som. Tá ouvindo aí ou não? Tá saindo um áudio aí? Tá picotando um pouquinho, mas eu acho que daqui a pouco estabiliza. Legal, vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado por ter aceitado o meu convite para a gente bater esse papo hoje aqui, falar um pouquinho sobre o ônus e o bônus dessas novas ferramentas que a gente tem de conteúdo, de conhecimento. E hoje em dia a gente tem a tecnologia ao nosso favor, mas parece que às vezes é uma faca de dois legumes, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem a informação na palma da mão, parece que a gente fica um pouco mal acostumado, né? Parece que a gente fica meio viciado. E se a gente tem uma dúvida, uma pergunta, é só clicar lá no botãozinho. Você não precisa nem escrever, você só fala e aí tem aí milhões de respostas para a sua dúvida. Pastor Delmo, como que você vê essa questão da tecnologia à nossa disposição para o conteúdo bíblico, para o conhecimento bíblico? Então, em relação à tecnologia sendo usada, né, nas mãos de pessoas capacitadas, ela é bênção, né? A gente sabe que ela é bênção, né? No entanto, nós estamos aqui falando, né, pela tecnologia. Quem diria que estaremos aqui hoje, né, num momento assim, falando duas pessoas aí, um longe do outro e outras pessoas vendo, né? Isso é graças à tecnologia, né? Não sabe disso. Verdade. Mas o problema é quando o ser humano, o homem, a mulher, sei lá, seja quem for, ela se torna escrava da tecnologia, né? Ela perde ali a essência, né? Algumas coisas tradicionais, né? Que não vão passar com o tempo, vão ficar ali, né? A busca, a pesquisa, né? O lapidar, o cavocar ir mais profundo um pouquinho, né? Isso aí acaba deixando de lado quando você tem alguma tecnologia que facilita, né? Muito, né? A vida. Aí você deixa aqueles hábitos que são, assim, vamos dizer, fundamentais de uma vida, né? Da sociedade. Como, por exemplo, a relação com a questão da Bíblia, né? Porque tem coisas que, hoje, se eu falar para algum irmão que há 10 anos praticamente, existia um livro chamado Chave Bíblica, onde tinha ali as palavras, né, que levavam você a tal livro da Bíblia, que se repetia qual palavra em tantos livros, que era um livro chamado Chave Bíblica, que acho que hoje muitos nunca pegaram, né? Não vão pegar nunca nessa ferramenta que era tão do uso da gente, a palavra graça, você ia na chave bíblica, palavra graça. Ela mostrava todas as palavras graças que tinha na Bíblia inteira para você. Aí você fazia um estudo, né? Tinha ali um estudo em cima daquilo ali, e não ia para o Google, não ia para a ferramenta tão, né, hoje habitual. Mas hoje eu acho que aí fica muito fácil, né, você pegar e entrar diretamente pela ferramenta do Google e deixar de lado, né, uma ferramenta maior, que é a palavra de Deus. Uhum. E, logicamente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão, mas, voltando à questão da tecnologia, eu acho sim benção, mas desde que usada com moderação, com controle e sabendo usar. Porque daí sim pode ser benção. Caso contrário, vai ser maldição. Por exemplo, né?
Hoje em dia a gente está vivendo numa sociedade muito instantânea, né? As pessoas elas querem muitas coisas para ontem, as pessoas não têm paciência de esperar muito, uma sociedade muito ansiosa. Às vezes você, por exemplo, né? Às vezes a pessoa ela prefere comprar marmita de um lugar que já está feito do que ela ter aquele tempo para cozinhar. E aí, hoje em dia não tanto por causa da quarentena que a gente está vivendo, mas de uma forma geral, Pastor, eu posso cortar o irmão só um pouquinho? pode. E falar e aproveitar o gancho da marmita. A gente está falando de marmita. Vamos falar de marmita, nós estamos falando de Google. Nós falamos sobre pesquisa de Google em relação à Bíblia, né? Pessoas não buscam muito na Bíblia, já vai direto para o Google, tem um botãozinho apenas, ó, na voz ali, ela consegue ali 1 milhão de respostas, né? Que, entre aspas, né? Pode ser útil para ela, mas sabe que não é. Mas e quando é o pastor, na nossa classe, né, que ela, ao invés de elaborar ali a Bíblia, batalhar na Bíblia, para fazer um sermão, ela pega a marmita requentada da internet e apresenta para a noiva do cordeiro. O que o irmão acha disso? Então, exatamente, exatamente. Eu ia chegar nesse raciocínio, porque quando quando você come fora, né, quando você decide pegar comida fora, você corre um risco, né? Você corre porque você não sabe como que aquele alimento foi preparado, você não sabe se teve higiene no preparo do alimento, você não sabe que ingrediente que foi usado, você compra, recebeu ali, você não teve o trabalho de fazer, mas você corre um risco. Quando você vai preparar, né, fazendo esse paralelo aí com a comida, quando você vai preparar, nossa, você sabe como é que foi feito. E aí tem um grande perigo, né? Porque se você comer uma comida mal feita, se você comer uma comida estragada, isso pode trazer um problema para a sua saúde. Assim como se você for buscar uma mensagem, né? Você vai preparar uma mensagem, aí você, ao invés de ir lá buscar, orar, buscar em Deus a revelação para aquele momento, você vai lá para o Google, você corre o risco de, além de ficar doente espiritualmente, ainda adoecer os outros que vão comer dessa comida. Então, esse é um grande problema que a gente está vivendo. Mas, por outro lado, né, porque aí tem os dois lados. Né? Por outro lado, a gente tem a facilidade de ter a informação que às vezes não está na Bíblia. Por exemplo, às vezes você quer buscar um conteúdo histórico, um conteúdo geográfico, e você não tem aquela informação na Bíblia daquele tempo. Aí você vai para onde? Para o Google, né? Então, Para buscar essa informação. Né? é perigoso, né? Como que você vê essa dualidade, assim? Como que você vê essa... Então, eu fico muito temeroso com tudo isso, porque às vezes a gente participa, né, de alguns momentos que causa até, né, calafrios na gente, né, quando alguém pega, logicamente, um estudo contextual da palavra de Deus, tanto no Google quanto em outra enciclopédia, né, um dicionário bíblico, alguma coisa assim, isso é importantíssimo, logicamente, né? Um livro assim que tem base, que tem fundamento, um livro histórico, né? Isso é importante, faz parte do estudo do pastor, de quem vai preparar um sermão, preparar, né, um estudo. O problema é quando eles vão além disso, né? Eles deixam de lado ali a essência da palavra de Deus e começam a procurar ali pelo em ovo, vamos colocar assim. Eu descobri quem foi que furou o olho de Bartimeu. Eu sei agora quem que foi, né? E começa a colocar e desenvolver o sermão em cima disso. Aí você pega, como a gente sabe, que a gente estuda um pouquinho, a gente sabe que ele buscou o sermão lá na internet e foi fundamentado lá na internet, e o foco da mensagem, da palavra de Deus, que é a essência da pregação, né? Sim. Que é ela que traz vida, que levanta ali a alma batida, caída, né? Ela fica fora e aí acontece todo esse problema, né? Mas aí, aí é o momento da gente pensar assim, né? O que leva um pastor, um estudante, né? Um pregador, um professor,
e até mesmo o irmão, o que leva ele, né, a caminhar por esse caminho, né, e a não andar muito mais pelo caminho que é a verdadeira revelação completa da palavra de Deus, né, que está ali para nós. Então, o que leva essa pessoa? Essa é a minha pergunta, né? O que leva uma pessoa, um pastor, a ele se preocupar tanto com fatos, né, que, entre aspas, podem ser ou não, né, verdadeiros às vezes, Sim. e levar isso para a igreja, ou para um ensino, ou seja, para o que for, né, e levar algo duvidoso, né, sendo que a palavra de Deus é pura e completa, por si só. Né, isso que é a pergunta. O que leva a pessoa a fazer isso? Quais são, né, as questões que levam alguém a ir por esse caminho e não ficar firme no caminho da palavra de Deus? O que o irmão acha disso? Então, eu acho assim, primeiramente, né, é a questão justamente que a gente está falando sobre a facilidade. Então, se eu tenho ali à minha disposição um arsenal, é a mesma coisa assim, vamos voltar para o exemplo da comida, né? Uma coisa que eu me identifico muito. De comida é bom, né? Se você tem ali à sua disposição um self-service, que você é só ir lá e pegar, né? É só ir lá e pegar e colocar no prato, dificilmente você vai querer preparar o alimento. Tem o trabalho do preparo, gastar o tempo do cozimento do negócio. Se você tem alguma coisa ali já de bandeja. Então, eu acho que muitos pastores, muitos líderes e grande parte dos evangélicos, eles estão sendo vencidos por essa facilidade, né, de, por exemplo, está lendo um texto bíblico e aí aparece lá o texto dizendo que quando o anjo descia, agitava as águas e qualquer um que entrasse ali era curado. Aí ele vai falar assim, não, peraí, que anjo que era esse aqui? Não, mas por que tinha esse negócio aqui? Então ele vai para o lugar mais fácil, né? Ele vai buscar onde tem essa facilidade. Então o primeiro ponto que eu vejo é justamente essa facilidade de você ter as coisas na mão e não preparar. Eu acho que a segunda coisa, eu acho que é uma falta de preparo espiritual da pessoa. E até de uma responsabilidade. Porque, por exemplo, se eu sei que eu vou ministrar uma palavra, e eu tenho temor no meu coração, e eu falo, não, eu preciso trazer um alimento espiritual, eu preciso trazer a revelação de Deus, que Deus quer falar, então eu tenho esse temor, eu vou gastar tempo orando, preparando a mensagem. Se eu não tenho esse temor, né, se eu não tenho esse pensamento de eu preciso trazer uma mensagem que Deus quer falar com a igreja, a pessoa ela vai para a internet, ela vai lá, busca uma mensagem no YouTube, copia o esboço e manda ver. Então, eu acho que tem essas duas questões aí. A questão da facilidade e a questão dessa falta de temor. A falta de temor de saber que não é só uma pregação que você vai fazer, não é só um estudo, de fato, você trazer a verdade de Deus. Agora, pastor, você, por exemplo, eu faço pesquisas, tá? Eu faço pesquisas. Hoje mesmo aconteceu uma situação, eu participo de alguns grupos no WhatsApp, e aí aconteceu uma situação lá a respeito de casamento no Antigo Testamento, casamento nos tempos bíblicos. Porque a discussão se desenvolvia se uma pessoa que ela apenas mora junto, se ela para Deus está casada ou se ela está em pecado. Então essa era a discussão que estava tendo. E aí o que foi colocado é o seguinte, que o casamento civil, ele foi instituído em 1800 e alguma coisa, colocaram lá no grupo, na verdade eu nem sei, que antes não tinha um contrato, as pessoas elas simplesmente
elas estavam juntas perante a sociedade, não tinha um documento. E aí eu falei, não, pelo meu pouco conhecimento, eu sei que havia um documento. E aí o que eu fiz? Fui para o Google. Fui lá para o Google e aí fiz uma pesquisa, né, e descobri que realmente existia desde a época da volta do cativeiro. Desde a época da volta do cativeiro, os judeus, nas cerimônias de casamento, eles tinham um contrato onde os noivos lá escreviam, tinha um valor legal, e esse contrato era chamado de ketubá. E aí eu fui lá, fiz essa pesquisa, puxei a informação, joguei no grupo, falei, não, gente, aqui, ó, desde os tempos antigos, aí, antes de Jesus, já tinha um contrato. Então, tem esse negócio que as pessoas eram só viviam juntas ali, não tinha nenhuma formação legal. Isso aí é errado. Agora, a minha pergunta é o seguinte, quando a gente vai para a internet fazer uma pesquisa, como que você, por exemplo, Pastor Delmo, como que você seleciona o que é de fato confiável? Quando você vai você vai fazer uma pesquisa, aparecem milhares de informações ali, de resultados. Você tem algum critério que você usa para poder selecionar qual site é confiável, qual informação é confiável? Então, a questão primeiro, voltando à questão do casamento, né? Quando a gente pega desde lá dos primórdios do casamento, lá do comecinho do Antigo Testamento, lá dos Pentateuco, a gente já viu como que, né, tinha um ritual de entrega entre, né, o esposo e a esposa, tinha ali a questão da pureza da esposa, né, que tinha ali o lençol que tinha a primeira noite de núpcias com o lençol que tinha que ser a prova, né, vamos dizer assim. Sim. Né, lógico, não tinha facilidade de papéis, hoje temos, né, era diferente, então, mas são formas de contrato, né, então não tem como falar que apenas estavam juntos e pronto, né. Davi teve que trazer ali o prepúcio, o dote ali para Saul, para ter, né, a esposa. Então são fatos que fica bem claro e evidente que não é assim não, só juntar os panos e vamos embora, não é assim não, né. Agora a questão da pesquisa, né, desde a época de faculdade, que a gente fazia faculdade, né, em faculdade é uma coisa, por isso que é bom, né, a área também do ensino também secular, vamos colocar assim, ele ajuda também muito também a parte do ensino eclesiástico, porque na faculdade a professora passava um medo tão grande na gente de que se a gente pegasse algo, né, que não fosse verdadeiro, plagiasse algo, o Ctrl-C, Ctrl-V, era zero no trabalho, ainda tinha multa, tinha não sei o quê, e aquela monte de coisa. Então a gente tinha um medo tão grande de pegar um conteúdo lá que não fosse verdadeiro. Imagina você fazer um trabalho, fazer um TCC, né, na faculdade, um conteúdo que é inverídico, conteúdo que é falso. Imagina você fazer, tem TCC que leva 2 semestres fazendo, trabalhando ele. Então, a questão também do plágio, né? Você pegar algo ali que a pessoa fez, outra pessoa fez, levar para a faculdade e colocar seu nome. É o que às vezes acontece, né, hoje muito na rede social, né? Desde pequenas frases que a pessoa pega lá e coloca o nome dela embaixo, quando textos grandes que colocam o texto, a gente pensa, nossa, mas a pessoa cai numa rede tão assim delicada, porque quando a gente conhece a teologia, a gente sabe que tem a ortodoxia, tem um jeito correto, né, de prosseguir. E a gente conhece a pessoa, a gente sabe como que é o jeito da pessoa falar, escrever, se portar, e ela vem com um assunto que é totalmente contrário à personalidade da pessoa, e ainda coloca o nome. É muito diferente do jeito, né? É como Pedro escrevendo e Paulo escrevendo, né? Totalmente diferente. Então, aí a gente vai na questão uma pesquisa mais séria, a gente vai para os sites, né? Com o tempo a gente vai adquirindo uma prática de pesquisar, né? Um site que tem uma fidelidade, um site que tem bastante procedência em relação a comentários, em relação a assuntos, né? A gente pega o assunto do site, ele mostra a sua bibliografia, de onde ele retirou aquilo lá. Você consegue acompanhar vários sites, ele consegue falar do mesmo assunto, não somente um site, né? Pega uma pergunta às vezes, né, que o irmão colocou ali do tanque, né? Que o anjo vai lançar a água, mexia, o anjo descia, né? E a pessoa ia lá e segurava.
Aí você vai num site apenas e fecha um estudo em cima de um site, né? É complicado. A não ser que seja o site já, por exemplo, da Sociedade Bíblica do Brasil, o site da CPAD, que é um site mais fidedigno, que você consiga ter já uma certa intimidade com o site. Mas eu penso comigo assim, para você fazer uma pesquisa bem feita, tem que garimpar muito. Mesmo no Google, né? O Google é ferramenta, é assim. Outro dia eu estava conversando com o médico e ele estava falando que até os pacientes também estão assim agora, né? Porque o paciente faz o exame, aí ele chega em casa, ele abre o exame, antes de levar para o médico, ele vai para o Google. Ele vai para o Google e aí ele consegue já fazer um relatório do que ele tem, chega para o médico vai chegar na hora de atender o paciente que vai ser o médico, eu tenho isso, tá? Aí o doutor falou, mas por que você veio aqui então? Então, aí. Então, a questão do Google, né? O Google é uma ferramenta nova. O Google nasceu agora, 22 anos atrás, em 1998, né? Recente. E antes do Google? Como é que ficava antes do Google? Como é que a gente fazia na escola? Como é que a gente fazia os trabalhos? Como é que a gente correria? Os pastores das antigas, como é que eles faziam? Né? Então, é uma ferramenta que o irmão colocou. Né? A facilidade, ela é perigosa. O ser humano é preguiçoso, por natureza. Sim. O ser humano é preguiçoso. Né? A gente quer coisa boa, vida fácil. Né? Então, a carne quer isso. A carne quer isso. Então, o espírito tem que também combater contra a carne nesse sentido também, de passar horas debruçado nos livros, estender os livros sobre as mesas, né? Abrir ali, batalhar com sono, sei lá. E outra coisa, né? Eles falam que o tempo que você leva para preparar o sermão é o tempo que vai ficar no coração de quem ouviu. Uhum. Então, imagina o sermão que você pega Ctrl+C, Ctrl+V. Quanto tempo fica no coração, na vida da pessoa? Agora aquele sermão que você leva a semana inteira preparando ele, elaborando e orando, e clamando e buscando em cima dele, é o tempo que vai ficar lá até da outra semana e virar outro sermão e trabalhado na vida de cada um. Essa é meu entendimento. Floriano, e isso eu tenho percebido que essa facilidade tem feito os cristãos modernos de hoje, dessa atualidade, eles ficarem também cada vez menos abertos para o ensino. Sim. Ou seja, eles não têm paciência nem mais para ouvir um estudo. Eles não, tipo assim, até na própria internet, se tem lá um videozinho de 2 minutos, de 1 minuto, trazendo alguma informação, ele fala, não, isso aqui eu vou assistir porque tem 1 minuto, tem 2 minutos. Agora, se tem um estudo bíblico de meia hora, 40 minutos, ele não tem paciência. Não tem paciência. Já passa. Já passa. Então, assim, os cristãos de hoje, eles estão cada vez mais preguiçosos no sentido de querer buscar esse conhecimento. Porque ele tem tudo ali, a ferramenta ali à disposição dele. E talvez a pergunta que vale a $1 milhão. Como que nós, como líderes, como pastores, como que nós podemos trabalhar para despertar as pessoas, para talvez incentivá-las para que elas voltem-se mais para o ensino, para o estudo, porque o que a gente tem visto hoje é o analfabetismo bíblico. As pessoas estão cada vez conhecendo menos a Bíblia. Os cristãos estão cada vez conhecendo menos a palavra. E isso é um prejuízo enorme. Hoje eu estava agora há pouco ministrando na missão aqui no Dom Pedro, ministrando sobre o Apocalipse, era um estudo escatológico, e você olhava assim, no rosto dos irmãos que estavam lá, se olhava assim um semblante de espanto das pessoas. Assim, você falava um conteúdo escatológico, falando sobre as trombetas, sobre as taças da ira de Deus, e é uma coisa que está ali, tá? Não é um negócio que vai trazer fora, que é uma informação que as pessoas... Um negócio que está escrito ali. Na hora que você lia para as pessoas
fazia assim, meu Deus. Eu escutei esse tipo de expressão, meu Deus. Né? Que é isso? Então, assim, é um prejuízo muito grande para o reino de Deus, para a igreja de Deus. Você consegue ter uma luz de como que a gente consegue incentivar as pessoas para que elas tenham mais interesse pelo estudo, pela busca do conhecimento? Então, eu acho que a primeira coisa, né, que temos que ter, isso vale para qualquer coisa na vida de uma pessoa, é ensinar pelo exemplo, né? O exemplo, acho que a melhor ferramenta que tem é o exemplo, né? A gente pregar para os olhos, depois prega para os ouvidos. Prega para os olhos. Então, quando você consegue passar para um aluno numa classe, numa sala de aula, que você gosta de ler, você gosta de estudar, você começa a passar isso de verdade. E a pessoa, ela sente no semblante, no olhar, a veracidade das palavras, né? Ela sente isso. Então, você passa com firmeza, o amor pela palavra, o amor pela leitura, o amor pela oração, o amor pela igreja, e você consegue passar isso, e isso é notório, é claro na vida de uma pessoa, né? Você consegue passar um ensinamento através disso, você consegue fazer discípulos, né? As palavras, elas convencem, os exemplos arrastam, né? Então, eu entendo assim que o exemplo é a maior ferramenta que tem. Opa, deu uma travadinha. Deu uma travada. Vou esperar voltar a internet aqui. A internet dele. Hoje o assunto... qual o tema de hoje? Saiu. O assunto, a gente está falando sobre o quanto que o Google, né, a tecnologia hoje que a gente tem, ela pode ser benéfica ou maléfica para o ensino da palavra. O bom uso das redes sociais e do Google para o conhecimento bíblico. Esse é o nosso tema de hoje. Tá? Então a gente está falando aqui sobre... Opa, deu esbarrado aqui. A gente está falando que, de um lado, né, a internet, o Google, ele tem essa vantagem, né, esse benefício de você ter uma informação. Se você tem uma dúvida, você tem uma informação rápida, é só você clicar, digitar sua dúvida, ou nem digitar, você aperta o botãozinho do microfone e você pergunta, você tem ali milhões de respostas à sua disposição. Coisa que antigamente, por exemplo, no meu tempo, para você buscar uma informação histórica, geográfica, você tinha que ir numa biblioteca, você tinha que comprar um livro, né, para poder ter essa informação. E hoje tem essa facilidade. O pior disso, pastores, é que algumas pessoas não querem estudar e tem raiva de quem... Exatamente. Exatamente, a gente está falando sobre isso. Vou colocar ele de volta aqui. Só que do outro lado, né, essa facilidade faz com que as pessoas tenham preguiça de estudar. Voltou, pastor? Voltou aqui. O sinal está meio ruim. Pastor, eu posso terminar o raciocínio ou não? Por favor, por favor. Então, houve um apagão da minha parte para mostrar que é meio que didático esse lapso de tempo aí, né? Na época das trevas, né? Na época das trevas que combinou com a reforma protestante, né? A Igreja Católica proibia o estudo da palavra de Deus, praticamente, né? E até meados do século passado, né? Diziam os padres que quem lia a Bíblia ficava louco. Né? Olha que ponto que chega. Então a gente consegue entender um pouquinho como que foi, né? E tem sido, né, em relação à palavra de Deus. Até o irmão comentando sobre o Apocalipse, né, no caso da questão do Apocalipse. Para o católico, para algumas religiões dele, o Apocalipse é coisa do outro mundo. Né? Sim. É outra coisa. É uma coisa que é absurda. É um livro à parte então, da Bíblia. mais Oi? Parece que é um livro à parte da Bíblia, né? Exatamente, né?
Então, eu entendo assim, né, que o irmão colocou, né, eu falei em relação ao exemplo, né, mas outra questão também que eu acho importante é o famoso ditado, né, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, não está na Bíblia, tá, irmão? Não está na Bíblia isso, né? Embora alguns achem que até esteja na Bíblia, né? É outro erro também, quem não conhece a palavra de Deus, que tem tantos versos aí ditados que acham que estão na Bíblia e não dá. Pensa que Sodoma e Gomorra era marido e mulher, né? Tem tanta coisa aí que a gente vê que, né, não é cômico porque é triste. Mas eu acho que cabe a nós, porque lá em Oséias fala que o povo foi destruído porque ele faltou conhecimento, né? Então, às vezes, essa falta de conhecimento está exatamente nos pastores, né? E nos líderes, que hoje os líderes muitas vezes estão preocupados em encher a igreja com atividades, né, recreativas para entreter, MMA, capoeira, sei lá o quê, tantas coisas, mas às vezes na palavra, focar na palavra, fazer uma campanha na palavra, em cima da palavra, a gente vê essa falta e essa carência, né? Eu falo em igrejas grandes, tanto grandes como pequenas, e aí gera toda essa dificuldade, né, que sai do líder, né, que é o exemplo para os liderados, né, Sim. e dos liderados. Então, se os líderes já são assim, imagina os liderados. É difícil, né, é uma situação difícil, mas, né, eu creio que a gente pode colaborar. Talvez não mudar o mundo inteiro, mas um pouquinho que está ao nosso redor, a gente consegue mudar sim, e fazer algo diferente, sim, né? O pastor Renato escreveu aqui: já ouvi que eu e minha esposa somos perigosos porque estamos fazendo seminário. Eita, nós. Olha só. Aproveitando o gancho, né? Uma das coisas que, não sei se você percebe isso também, mas eu queria, inclusive, ouvir a sua opinião a respeito disso, mas eu percebo que é o seguinte, ó, esse tsunami de conhecimento que a gente tem hoje faz também com que algumas pessoas elas se informem mais, elas busquem também esse mais conhecimento e, tipo assim, elas não engolem tudo que é falado para elas. Isso acaba criando também, às vezes, uma certa sensação de que, mas aquele líder ali, aquele pastor ali, aquele lá, para mim, não serve. É tipo assim, é como se a pessoa falasse, não, eu conheço mais que ele. Sim. E parece que de um lado, né, parece assim, alguns pastores estão tendo que correr atrás, porque eu lembro que quando eu aceitei Jesus em 1990, na década de 90, pelo menos nos lugares onde eu passei, até no meio dos pastores, dos líderes, falar de teologia era um negócio de falar, não, se você fizer teologia, se você estudar, você não vai ser espiritual. A teologia vai matar a sua espiritualidade. O negócio é você pegar a Bíblia aqui, abrir assim, ó, abrir aqui, ler e falar o que vem. E falar o que vem na cabeça, né? E por causa dessa enxurrada de conhecimento, os pastores estão tendo que ir atrás, estão tendo que se virar para se preparar. Isso, de certa forma, também é um ponto benéfico, porque os pastores sentem a necessidade de buscar o conhecimento, de se preparar melhor, justamente para poder atender essa demanda de pessoas que estão buscando também conhecimento e que às vezes colocam o pastor na parede. E colocam o pastor. Você enxerga assim? Então, eu entendo assim que informação é uma coisa e conhecimento é outra coisa. Eu entendo que a nossa época hoje, ela está cheia de informação. Informação nós temos, que nem o irmão falou, pega um vídeo de 1 minuto sobre gnosticismo. Né? A pessoa, eu quero saber o que é gnosticismo, relativismo, ecumenismo, vai lá, pega um vídeo de 1 minuto, aí pega outro vídeo de 2 minutos, e aí já formulou, já é o doutor da área, já. Né? Ela tem, nossa, agora é o doutor da área.
né? Verdade, Ela verdade. tem, ela tem o quê? Ela detém a informação, ela tem informação, aquela informação bem superficial do assunto. Agora, o conhecimento, né? Que é entrar mesmo de cabeça lá dentro, e quebrar a cabeça, e às vezes você fica até meio confuso ali, vai para lá, vem para cá, e procura pessoas, e vai aqui, vai ali, pede oração, piora, e vai orando e buscando, você vai tendo um conhecimento verdadeiro, né? Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ela fala, se informe de Deus. Não tem informação de Deus, não. Fala conhecer. Conhecer Uhum. é igual você falar que tem informação da Amazônia, né? O rio lá. Eu tenho informação da Amazônia. Eu não conheço a Amazônia. Eu fui lá. Não falar disso é fácil, mas, né, por cima. Mas quem morou lá, quem vive na beira do rio, já correu de jacaré, cobra, jiboia, não sei, ela tem Nossa, conhecimento. Então. E ela tem conhecimento. verdade. E numa hora que eu for viajar para um lugar desse, eu vou querer ir com quem tem informação ou com quem tem conhecimento, né? Aí que tá. Então, e os irmãos de hoje, o irmão tocou um assunto muito importante que eles estão deixando de lado Efésios 4:11, que fala que Deus deixou uns para, né, pastores, doutores, né, para ensinar, para aperfeiçoamento dos santos, né, para trabalhar ali junto, para o ensino. É um dom de Deus isso aí. E alguns acham que o Google hoje é um professor teológico, ele é ali, recebeu o dom de Deus também, né? Ele pode ficar ali junto com Deus ali e tal. E elas não procuram mais o pastor, não procuram mais um irmão capacitado, né? Não precisa ser pastor, né? Tem pessoas que têm o prazer da palavra de Deus, têm sabedoria, né? Tem conhecimento bíblico bom, né? Confiável. E essas pessoas preferem ir no Google, né? Pesquisar no Google. Quem sabe que a questão do Google ela é complicada porque muitas seitas, eles usam de uma ferramenta, de uma artimanha muito sutil, né? Muito sutil, né? Uhum. Eles colocam lá 99% de verdade no site deles e colocam 1% de mentira, que é a doutrina que faz eles serem aceitos, né? Aí Paulo fala em Colossenses 2:8, tem descuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, coisas sutis, né? É um sofismo, uma coisinha bem suave ali, e o irmão, né, o peixinho bem, né, bobinho, ingênuo, a ovelhinha, ela vai lá, garimpa lá durante várias vezes no site, tal. Nossa, que site abençoado, que site legal, e tal, e vai lá e garimpa, vai hoje, vai amanhã, vai daqui a pouco, e só ali, é uma isca, né? E Uhum. é um site né, da Testemunha de Jeová, é um site dos Mormons, é um site, não sei, que menospreza ali a trindade, né, de Deus, a questão da divindade de Jesus e outras coisas mais, né? E outras igrejas que a gente sabe que tem esse perfil de colocar no Google materiais, não coloca o nome, né? Aí coloca endereço para você pesquisar mais. Se você quiser receber um estudo mais completo, envia o e-mail e tal, e aquela pessoa fica lá prontinha, ali, um peixinho pronto ali para ser fisgado por essas seitas. Então, esse é o problema. Tem informação, mas não tem um conhecimento profundo. Não foram para águas profundas, lá garimpar lá no profundo, lá onde que é mais doído um pouquinho. Aconteceu isso, você falando aí, essa semana, me mandaram, num grupo também que eu participo, me mandaram um link de um filme evangélico. E Filme? aí, um filme evangélico. E aí eu entrei no site lá, era um site que tinha um acervo mesmo de vários filmes, todos filmes evangélicos. Aí tinha uma mensagem lá do arrebatamento, tinha lá um filme lá que tinha uma mensagem de uma nova vida em Cristo. E aí eu olhei um trechinho de um filme e tal. Os atores eram todos orientais, E aí eu fui dar uma pesquisada no registro lá do site, lá, fui dar uma pesquisada nos direitos autorais lá, da política enfim, né, de autoridade lá do site. E eu vi que o site era de uma igreja chamada Igreja do Deus Todo-Poderoso. E aí eu falei, interessante, Igreja do Deus Todo-Poderoso. E aí eu fui mais a fundo. Eu
descobri que essa igreja, a igreja do Deus Todo-Poderoso, tanto que os atores no filme, quando iam se referir a Deus, só chamavam ele de o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso falou, o Todo-Poderoso era referência à igreja. E aí essa igreja, ela é uma igreja da China, que ela está se espalhando no Brasil inteiro, e a base doutrinária dessa igreja é o seguinte: eles dizem que o Todo-Poderoso encarnou através de Jesus, lá 2000 anos e poucos atrás, e que por esses tempos ele encarnou novamente numa mulher chinesa. Meu Deus. Para completar a obra de salvação dos homens. E essa não está completa ainda. Entendi. Não está completa ainda. Estava completa. E essa chinesa, que era o Todo-Poderoso encarnado, era a fundadora da igreja. Ah, nossa. Muito oportuno, né? Meu Deus do céu. É terrível. Todo esse material deles, no final das contas, tinha essa conotação. Entendeu? Tinha um caráter de filme evangélico, de material evangélico, mas tinha um fundamento doutrinário completamente errado. Deixa eu ver aqui, o pastor Renato está perguntando aqui. Ângela Pinto escreveu, paz, pastor Floriano, Jaqueline Bertolo também está aqui com a gente. Irmão, pastor Renato, gostaria de saber se temos base bíblica, deixa eu ver, para falar sobre doutrina da graça. Deixa eu ver, para falar sobre doutrina da calça. Eu li da graça. Da calça. Costumes, né? Se não usar é pecado. Eita, nós, né? E agora, pastor? E agora? Usos e costumes. Usos e costumes. Pastor Renato, vamos fazer o seguinte. Como a gente já está quase 15 minutos para encerrar a live, parece que não, mas já estamos 45 minutos aqui. Semana que vem, pastor Floriano, topa voltar aqui para a gente falar de uso e costume? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou gostar disso, eu vou gostar disso aí. Eu vou gostar agora. Aqui, ó. Semana que vem a gente volta aqui para falar só sobre uso e costume. Não tem problema, irmão. Ô, irmão, mas a questão dessa igreja é uma prática já antiga, esse tal de Deus, né, se encarnar. E os modalistas faziam muito isso, né? Sim. Deus, ele se moldava de uma forma, né? Então a Trindade para eles não existe, né? Jesus faz parte da Trindade, né? É um Deus só que ele se transforma numa outra pessoa, se transforma, mas é um Deus só para ele. No caso, uma pessoa só, né? Não 3 em 1. Uma Trindade triúnica. Mas é perigosa. Filmes, e eu vejo assim, um perigo muito sério, né? A gente, adulto, né? Já é perigoso, independente da idade, né? Porque a pessoa que ela fica presa a Google, fica presa à internet, ela tem um perigo muito, muito eminente de se desviar da fé verdadeira, né? Uhum. Eu acho que o maior perigo é isso. Ela vê muita coisa e aí confunde a cabecinha dela, né? Se confunde toda e desvia. É isso que o diabo veio, né? Matar, roubar, ele quer roubar, né? A ovelha do aprisco. E o maior perigo é ela ensinar a prática, ensinar a heresia, praticar a heresia é errado, é ruim, é terrível também, né? A pessoa entrar em confusão, né, maior ainda do que quando estava fora da internet, pior ainda também, mas é ruim. Mas a pessoa, quando ela vai por esse caminho, né, sempre pesquisar e sempre estar na internet, ela corre um sério perigo de se desviar da fé verdadeira, apostatar da fé. Então, eu acho que para aqueles que, né, possam ver isso, eu acho que é um sinal de atenção, né? Por isso que Deus deixou, né, cada um ali no seu posto, pessoas responsáveis já. É um dom de Deus, o ensino é um dom de Deus, né? A gente sabe muito bem disso, o irmão sabe muito bem disso, né? E só que tem pessoas que ela acham que, por ela ter muita informação, ela não precisa mais, ela nem quer mais saber de ninguém, né?
E aí, quando ela vai para um sermão prático, aí comete heresia, aí bagunça tudo, e só por Deus, né? É complicado, né? É um texto, né? Sem contexto, né? Vira pretexto, né? Então, para heresia. É complicado isso aí, é um assunto muito delicado, mas uma verdade simples, né? A Bíblia, a palavra de Deus. Né? Lâmpada para os nossos pés, né? É a palavra de Deus, não é o Google. Não é o Google que é a lâmpada para os nossos pés. Então, uma coisa que ia até perguntar para você. Você acha que não é saudável, por exemplo, se o cristão ele tem vamos usar aqui, uma linha doutrinária assembleiana, no exemplo, tá? Assembleiana em relação a guardar a lei. Dá um exemplo aqui, a guardar a lei. Então ele tem lá uma linha, que é um ensinamento. Você acha que não é saudável ele buscar outras linhas paralelas para ele poder entender as outras visões? Por exemplo, a visão de um adventista em relação à lei, a visão de uma igreja neopentecostal a respeito de guardar a lei. Você acha que não é saudável ele buscar interpretações diferentes a respeito de um determinado assunto? Então, veja bem, quando alguém tem uma maturidade já forjada, e ele tem certeza que ele tem consciência plena de onde está pisando, tem já robustez espiritual, tem capacidade intelectual, não tem problema com dificuldade, não tem problema de devaneio ali espiritual, aquela inconstância na fé, já conhece bem a palavra da verdade, já conhece bem a doutrina dele, ele conhece bem a linha teológica dele, está firmado, depois de tudo isso aí. Não tem problema nenhum ele pesquisar e estudar, e deve fazer isso. A teologia fala isso. Está fundamentado. Deve fazer isso. Exatamente, já está cauterizado. Entrou no coração dele já, né? A crença dele, né? Aí sim ele deve fazer, né? Até para fazer uma questão de apologética, né? Para defender a doutrina dele. Mas até então, o neófito na fé, que a pessoa, né, chega para a igreja hoje, 3 meses de igreja, 5 meses de igreja, 1 ano de igreja, e já quer aprofundar em doutrinas, né, sectárias, né, é complicado. Ele vai dar muito problema para ele e para os pastores também, para nós também. Né? Eu falo porque por experiência própria. Né? Quantos irmãos e irmãs já não atendi, né, com problemas de doutrinas, né, de sábado, doutrinas aí de trindade e demais coisas, de usos e costumes, né, que a gente vai falar na sexta-feira que vem. E quantas coisas não tem, né, perturbado. Então, Paulo dá um conselho, né, não beba de muitos vinhos, né, senão você vai ficar embriagado, né? Tenha um bom senso, né, e aprofunde bem, conheça bem a palavra da verdade, né? Paulo fala para Timóteo, procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Quando ele maneja bem a palavra da verdade, né? Aí ele pode entrar por esse caminho, por esse viés. Até então ele fica ali, né, naquela comidinha ali caseira, que é gostosa, muito, muito gostosa. Comidinha da mamãe. Sim. É muito boa. Feijãozinho com arroz novinho, aquele feijãozinho caldinho bem grosso ali, muito delicioso, branquinho. Nossa, é delícia. Né? Depois ele vai arriscar lá comer uma feijoada, lá na frente, depois vai indo devagarzinho, caminhando, né? Porque é perigoso, a gente sabe que é perigoso, né? E o inimigo ele não está brincando, não. O diabo ele quer roubar mesmo, né? E Jesus falou certa vez para os judeus legalistas, tentaram ele, falou assim: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Ou seja, examine a escritura. Examine bem a escritura ali, que vai estar tudo ali. Depois vai dar uma garimpada aí no nisso cremos de outras igrejas, de outras doutrinas, aí vai, né? Já vai estar preparado para o que vier, puder vier. Tá, para a gente já indo para a conclusão, você acha que um cristão ele deve, por exemplo, se ele quer iniciar os estudos dele, se ele quer iniciar os estudos bíblicos, entender mais a Bíblia, ele quer se aprofundar mais no conhecimento, qual que é o caminho que ele tem que fazer? Ou os primeiros passos? Seria, no caso, não ir para a internet. Buscar outros caminhos
nesse começo para ele se aprofundar? Sim. Então, eu falei para o irmão, eu gosto muito de falar um exemplo prático, primeiramente da minha vida, né? E quando eu comecei também, eu não sabia nada da palavra de Deus, né? E o meu exemplo prático foi mergulhar na palavra de Deus, né? Examinar as escrituras, examinar. Foi ela que me despertou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, João 17, 17, né? A gente sabe disso. Mas, e aí, como que eu conheço essa verdade? Muitas vezes que pessoas cometem erros ou vão para o caminho errado também, não por preguiça, não por, sei lá, por muitos outros motivos, mas por causa, assim, talvez da ingenuidade, né? Da dificuldade de encontrar o caminho, às vezes, né? E a EBD, Escola Bíblica Dominical, é um caminho fundamental para alicerçar a vida de um cristão, fundamentar, dar o crescimento, né? Culto de ensino, uma reunião com irmãos ali para estudar a palavra de Deus, por que não? Né? Um estudo aprofundado, mas eu vejo assim que, acima de tudo, a palavra de Deus todo dia, né? É como um remédio, alguma coisa que tem que ser diariamente tomada, né? Não tem como, né? Palavra de Deus todo dia, culto, né? 2 vezes na semana, no mínimo, e ali tá junto com a palavra de Deus também, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tudo se remete à palavra de Deus, né? Tudo se remete à palavra de Deus. Sim. Escola bíblica, da palavra de Deus. E fora isso, irmãos, aí também fala, 2 Pedro, né? Fala, crescei na graça e no conhecimento. Então, junto com a palavra de Deus, não de somenos também a oração, porque os dois vão complementar, né? Senão fica aquele crente legalista, aquele crente que cresce ali, né? Aperta a gravata lá, e só letra, e a graça, que é o poder de Deus também ali, fica devendo. Então tem que andar os dois juntos, né? A graça e o conhecimento andar junto, e aí ele vai ser uma pessoa ali, um obreiro pronto para servir a Deus, e o melhor, não vai dar escândalo para ninguém. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente de uma forma ou de outra, a gente acaba voltando nos primórdios de quando a gente começou a estudar. Culto de ensino, escola bíblica, leitura da Bíblia, oração. E uma das perguntas que sempre me fazem é uma pergunta bem recorrente. Eu queria saber a sua opinião. Principalmente, por exemplo, obreiros que eles estão querendo se aprofundar na palavra. Obreiros que eles estão querendo se desenvolver mais no ministério. Geralmente eles perguntam assim, pastor, qual é a melhor Bíblia de estudo? Ou se o senhor pudesse me indicar uma Bíblia de estudo que eu pudesse me aprofundar mais, que tenha lá os estudos lá naquele rodapé, que eu pudesse ter um conhecimento maior, uma base maior. Qual Bíblia o senhor me indicaria? Queria saber a sua opinião a respeito disso, dessa pergunta. Então, Bíblias eu tenho várias, né? Eu tenho várias Bíblias de estudo, né? Bíblia de Estudo Plenitude é um livro que eu gosto muito, mas sempre na linguagem revista e corrigida, que eu gosto da linguagem revista e corrigida, né? Na versão revista e corrigida. Embora nós estamos num momento que tem tanta versão bíblica, né? E há tanto analfabetismo bíblico, né? Parece que é contraditório, né? Mas a realidade é essa. É meio contraditório, né? O maior momento da história é que tem tanta versão bíblica, tanta facilidade de ter Bíblia, e é o momento que mais tem analfabetismo bíblico. O pessoal não lê a Bíblia. Né? Então, eu penso assim comigo, né? Que primeiro, uma pessoa ela tem que, para pegar uma Bíblia de estudo, eu acho que ela tem que pegar uma Bíblia mais simples que exista, que só tenha o capítulo, o nome, o tema, e ler essa Bíblia inteirinha. Leu a Bíblia inteirinha uma vez, sem estudo, sem nada, sem nota de rodapé, nada. Só lê o texto, a Bíblia em si. Depois que ela leu a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, tranquilamente, 1 ano, 2 anos, tranquilamente, ela leu inteirinha. Aí sim, ela vai pegar uma Bíblia de estudo e vai começar a estudar. Né? Igual na escola, tinha cartilha. O A, B, o C. Vai depois pegar um texto maior. Né? Um livro mais curto ali, mais complexo. Então, é que alguns querem pegar a Bíblia de estudo e aí vai na nota de rodapé, esquece já o texto, mistura tudo ali. E tem nota de rodapé também, tem que ter um entendimento, né? Não é porque é nota de rodapé que está na Bíblia.
Nota de rodapé é um texto também ali, né, extra bíblico. Então, mas a minha Thompson, uma Bíblia boa, a Bíblia de estudo, Plenitude também é legal, eu gosto dela. Mas para quem está começando, que o irmão falou que está começando, eu peço que a Biblinha ali, cafezinho com leite, arrozinho com feijão ali, básica ali, que é a Bíblia mesmo, uma palavra simples, e leia todinha ela. Depois passa para algo mais ali substancioso, vamos colocar assim. Legal, legal. Professor Floriano, a gente está encerrando aqui, estamos acabando o nosso tempo, e queria te agradecer mais uma vez, brigadão, por você ter aceitado esse convite aí, primeira vez fazendo essa live aqui comigo, e foi bem bacana. E queria que você deixasse só uma palavra aí pro pessoal, incentivar eles para estudar, para a gente encerrar essa live. Então, quem já esteve junto conosco na live viu muita inspiração para estar estudando a palavra de Deus, né? Quantas coisas acontecem para quem não estuda a palavra de Deus, né? Então eu entendo que a motivação maior, né, é para estudar a palavra de Deus, fazer um curso teológico, seja o que for, né, dentro da palavra de Deus, defender o evangelho, defender a palavra de Deus, né? Porque hoje tem tantas pessoas aí, né, destruindo a palavra nos púlpitos. Então, obreiros preparados, estão ali, né, com a espada mesmo ali, verdadeira na mão, ali, afiadas, são poucos. Então, não tem motivo maior do que usar ali, né, esse momento que temos aqui, para ler a palavra de Deus. E alguns falam que não lia porque não tinham tempo. Agora estão com 2 meses de quarentena e pergunta para ele se ele leu a Bíblia inteira. Está lendo a Bíblia? Não, ele não está lendo. Então, tempo não era o problema. Não é verdade? Então, eu incentivo os irmãos, né, procurar mais ainda se qualificar na palavra de Deus, porque erra menos, né, vão errar muito menos, vou errar no caso de cometer pecado, e quanto menos pecado, quanto menos erro, mais a gente agrada o coração de Deus. E a palavra de Deus fala que quando a gente agrada a Ele, né, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Então, né, uma pista de mão dupla, né, para a gente, para Deus e para o reino de Cristo. Né? Então, eu acho que eu tenho também que agradecer ao irmão também por esse momento aqui, que Deus abençoe a vida do irmão aí, e que tudo dê certo com o irmão, a família. Né? Eu uso o Google com moderação. Oi? Falando, e usem o Google com moderação. Muita moderação. Verdade. Pode usar com moderação. Viu? Até a próxima aí. Até a paz. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus.